Olá pessoal, eu queria fazer esse vídeo rápido para dar uma resposta, não uma resposta no sentido de negativa, mas um complemento, uma leve correção a Dribles, que eu acabei de ver no Morning Show, uma discussão entre ele e o Bruno Blanc, falando que o comunismo tem um discurso bonito e matou, e o nazismo tem um discurso feio e matou. Isso é errado, na verdade, o comunismo tinha também um discurso feio, na verdade até mais feio do que o nazismo, ou tanto feio quanto, independente, a questão é, ambos eram totalitários, ambos eram antidemocracia, antiliberais, e a questão básica era que o comunismo tinha um discurso de ódio contra a burguesia, os donos, a pretensa elite, que até hoje você vê nos discursos da esquerda, o discurso de ódio é o mesmo, apenas ele sofreu algumas adaptações, enquanto hoje eles falam apenas contra. Na época, quando eles tinham as armas, eles literalmente matavam esses burgueses, né, os donos das fábricas e as pessoas que tinham capitais, enquanto que o nazismo ele era a exaltação da raça pura ariana. Então, todas as outras raças não estavam à altura, então elas podiam ser eliminadas. Mas é importante lembrar que o comunismo ele não busca a igualdade solta no ar, ele busca uma igualdade de resultados, enquanto uma pequena elite ela concentra todos os poderes. O que é igualdade de resultados? Igualdade de resultados não interessa de onde você veio, o quanto você estudou, o quanto você se esforçou, o seu resultado final vai ser similar ao resultado final de outras pessoas. Isso é a igualdade que o comunismo fala. Enquanto que conservadores em geral, e eu principalmente, busco muito ou procuro a igualdade de condições, ou seja, eu quero que as pessoas tenham condições similares para que elas possam se esforçar e cada um eventualmente seguir o seu caminho, mas nunca, e eu tenho certeza disso, os resultados vão ser iguais ou muitas vezes até parecidos. Um pode ser milionário, o outro pode ser apenas ter a sua condição diferente. Respeito às características inatas do ser humano, ao invés do comunismo, que quando enxergava essas características, ele tentava eliminar elas. Ele eliminava os diferentes, geralmente os diferentes afortunados, né? Aqueles que tinham condições que conseguiam ter uma visão diferenciada, eles acabam sendo mortos pelo regime, porque eles eram sempre um risco à uniformidade que eles buscavam. É por isso que tantos intelectuais foram perseguidos nos países comunistas. Então, o que houve, na verdade, era um discurso de ódio igual ao discurso nazista, apenas de grupos distintos. E já que nesse tópico eu estou falando, só lembrar que a questão do imperialismo, que é tanto acusado dos Estados Unidos, a União Soviética, a Rússia em particular, foi muito mais imperialista, que ela dominou 7, 8 países ao redor dela, e ela literalmente controlou a política dele, chamando-se a si mesmo de União Soviética, porque esses países nunca votaram por fazer parte da União Soviética, ele foi imposto a eles através do poder econômico da Rússia, que era muito maior. E o que realmente freou a União Soviética foi exatamente a ascensão do poderio militar e bélico americano, que senão eles teriam dominado muitos outros países, inclusive na década de 80 ainda tentaram invadir o Afeganistão, teriam invadido muito mais, teriam mantido toda a divisão da Alemanha, como manteram por muitos e muitos anos, ou seja, o que fez com que eles tivessem um pouco mais de modéstia em relação a eles era, de fato, a situação que eles se deram conta de que os Estados Unidos tinham uma máquina financeira boa e acabou se transformando isso num poderio bélico maior do que eles. Mas só para finalizar, e falando dessa questão do Morning Show, não. O comunismo não tem um discurso bonito, ele tem um discurso de ódio, só que é direcionado à burguesia, no caso, às vezes à classe média, mas sempre uma elite que imaginário real que eles vão criar aí e falar que ela existe para justificar as ações deles de ódio, os discursos de ódio que eles sempre tiveram, enquanto que o nazismo era relacionado à raça. E, por incrível que pareça, muitas pessoas falam que o nazismo era ruim, mas entenda que na época a limpeza de certos tipos de raças consideradas inferiores era considerado um bem para a humanidade, como hoje, por incrível que pareça, se considera que a limpeza de ou menos filhos, né, a menor quantidade de pessoas no mundo é bom para a natureza. Ou seja, você vê uma transmutação aí, não entender como era o discurso do nazismo, que no fim das contas ele procurava um resultado melhor, mostra como hoje o comunismo, que se juntou a essa questão ambiental, está produzindo um discurso inclusive similar, dizendo que o ser humano ele é uma exceção ou um erro que está na natureza, que quanto menos ser humano melhor, tipo o que o nazismo dizia em relação a raças específicas, né? Pelo menos ele, nesse sentido, eles ainda achavam que tinham as raças mais humanas, enquanto que o povo aí do mundo ecológico,
Eles dizem que toda raça humana ela é exceção. Mas só para deixar claro uma coisa, não venham tentar jogar para mim a ideia de um endosso ao nazismo. O nazismo é uma doença, o nazismo é uma desgraça, o nazismo é um problema. Ele é antibíblico, ele é anticristão, ele é anti-humano por tratar raças diferentes, pessoas diferentes. E o comunismo é tanto antibíblico, tanto anticristão, tanto anti-humano, porque ele presume que os seres humanos são igual, podem ser forçados a ser iguais, quando na verdade a gente sabe que cada ser humano tem uma história diferente, uma capacidade diferente e dons diferentes durante toda a sua vida, e com certeza isso vai ser transformado no final da sua vida em alguma questão diferenciada, ou seja, de trabalho, ou seja, de dinheiro, ou seja, de recursos e assim por diante. Então ambos estão errados, ambos são totalitários, antes são antiliberais, antes não respeitam nem a liberdade humana e nem respeitam as diferenças raciais humanas, e eles são doenças que o mundo deve se livrar, e quando se fala de nazismo deve sim se comparar ao comunismo, não só por causa dos resultados negativos de morte do nazismo, mas também dos milhões de resultados de mortes do comunismo, que até hoje continua com o discurso do seu lado, aí, do seu amigo, do sindicalista, falando praticamente a mesma palavra, só que em tons diferentes. Vamos vencer ele, mas não vamos vencer no fuzil, porque nós não somos nazistas. Vamos vencer no discurso, vamos vencer no diálogo, porque é assim que funciona o mundo correto, o mundo liberal, o mundo cristão. Essa é a verdade. Obrigado.